ações são essas que esses 10% representam? Nós temos 3 tipos de reação imediata. Quando a gente sente alguma repressão, alguma dor, alguma alegria, alguma tristeza, algum tipo de emoção, nós temos, por natureza, a ação de fugir, atacar ou paralisar. Não foge disso. Exemplo, digamos que você está andando, caminhando numa rua escura. Daqui a pouco vocês vão compreender porque eu estou trazendo esse conceito lá de trás para entrar no tema, tá? Digamos que você está andando aí numa rua escura, deserta, você estacionou o seu carro lá e você está apreensivo, porque a rua tem pouca iluminação e ela também é deserta. Nesse momento, você está sentindo o quê? Medo. E se aparece alguém, esse medo pode te levar a agredir, a atacar a pessoa, a paralisar ou a fugir. Você só tem essas 3 reações. A dor e o desconforto são manifestações dessa criança interior que representa o nosso inconsciente, tá? Porque a vida é esse movimento, é esse ciclo. E como fazer para identificar o momento em que o corpo está falando com você? Porque o corpo, através disso tudo que a gente acabou de ouvir, ele representa isso. A dinâmica do que está acontecendo na tua vida. Ou do que já aconteceu. Porque às vezes a dor se apresenta numa hora, num momento em que o fato já aconteceu, já é passado. E se aconteceu há 5, 2, 3 minutos atrás, passou. Mas o corpo reage. Então, tudo na vida é movimento, gente. Tudo na vida é movimento. E o nosso corpo, ele tem essa função. Ele fala com a gente o tempo inteiro, só que nós não prestamos atenção nisso, porque nós não fomos ensinados a falar com o corpo. Ah, é culpa do papai, da mamãe? Claro que não, não existe culpa. Nós não fomos ensinados. Então, é uma questão de falta de conhecimento, de ignorância. Quando eu falo ignorância, né, não estou chamando ninguém de burro. Eu estou falando da ignorância pela falta de conhecimento. Porque eu também aprendi isso. Mas não aprendi desde que eu nasci, eu aprendi ao longo da minha vida. Ao longo da minha jornada. Então, são dinâmicas que você vai olhando, o corpo é energia. E nós funcionamos tal qual a natureza. Nós fomos criados para sermos o melhor que possamos ser. Antes de você nascer, você, eu, antes da gente nascer, a gente é uma essência pura, sem crenças, sem julgamentos, sem críticas, a gente só tem 5 sentimentos básicos quando a gente nasce. Alegria, amor, alegria, tristeza, a raiva, o nojo e o medo. O restante, nós aprendemos a sentir. Culpa é um dos aprendizados que a gente teve, que a gente recebeu da vida. Porque quando a gente nasce numa pura essência, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de entendimento, de conhecimento de nada, puro, aprende através do meio, através da nossa criação, do ambiente que a gente vive, das pessoas com a qual a gente convive, a gente aprende a sentir culpa. Quando, na verdade, ninguém tem culpa de nada. Essa situação, essa dinâmica de você observar o que o seu corpo está falando, de você aprender a ouvir o seu corpo, faz com que você não precise esperar a doença chegar. Você pode usar todo esse conhecimento como um sistema de prevenção para a sua vida. E para aqueles que você ama também. Hoje, nós vamos falar de uma técnica, não vou me aprofundar, mas é uma técnica bem bacana, o Body Talk, tá? Que é uma técnica que a gente ensina como falar e como ouvir o corpo.
O corpo, ele te ouve e ele fala com você. Como? Através dessas dinâmicas de comportamento, de tomada de decisões, ações e atitudes, é todo um conjunto, com as quais você vive. Então, como funciona isso? Como acontece isso? Se de repente você trabalha, está indo tudo muito bem, e você tem um aborrecimento no trabalho, e você não resolve a treta de aborrecimento. Alguém chegou e te ofendeu, e te humilhou, e você, por uma questão de educação e de uma compreensão diferente, através de uma compreensão diferente, você optou por não reagir, por não falar. Lembrando que nós temos as 3 ações de ataque, fuga e paralisação, certo? Só que aí você vai para casa e isso está te incomodando. Poxa, o cara falou isso, isso e isso, eu não sou assim, eu não concordo com ele, mas você se calou. E aí o corpo, por você ter se calado, o seu corpo pode te mostrar reações. Você pode chegar em casa e pode ser que aconteça no mesmo dia, no dia seguinte ou dias depois. Como a treta está ligada ao sistema profissional, ao seu trabalho, pode prestar atenção, que seu lado direito vai reagir de alguma forma. Dependendo do que foi o fato acontecido e que aquilo te incomodou, aquilo te reprimiu e você guardou, o teu corpo vai te dar um sinal de alerta. Opa! Isso. Então, o corpo, ele reage como um mecanismo de defesa. Então, isso aí vocês podem anotar. Toda disfunção gera um mecanismo de defesa. Toda e qualquer disfunção no corpo gera um mecanismo de defesa. Que às vezes você está sofrendo tanto, você está tão angustiado, que o corpo não tem para onde ir. A coisa não tem como ser resolvida, você não consegue resolver. E aí você adoece. É isso que eu estou dizendo. Quando você não resolve as situações de uma forma clara na tua vida, o teu corpo reage como um mecanismo de defesa e pode te levar a uma doença. Está com uma dor de cabeça, tem alguma treta na tua vida aí para ser resolvida. Esses são questionamentos que você vai começar a fazer consigo mesmo para resolver. Então, o Body Talk funciona assim. Você está com uma dor, de repente você amanheceu com uma dor no teu pulso. E você está com essa dor que está te incomodando e você sabe que é do lado direito, que está ligado ao trabalho, que é a tua mão, que é o teu pulso e está doendo. O sistema Body Talk, ele ensina você a conversar com o teu corpo. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai sentar num lugar confortável, tá? E vai começar com as suas próprias mãos, independente de onde esteja doendo. No caso, o exemplo é o pulso. Você vai conversar com o seu pulso. E você vai falar para ele, ei, por que você está apresentando essa dor? O que está acontecendo? O que você está querendo me mostrar? Me permita enxergar qual é a treta, ou qual é o desafio que você está manifestando essa dor. Essa dor não pertence ao meu corpo. E você, com as suas próprias mãos, você pode atingir até a cura dessa dor. Por quê? O corpo, ele tem uma movimentação e uma representação tão grande na nossa vida e que a gente está nem aí, na maioria das vezes não está nem aí, que quando você conversa, o que isso representa, essa conversa? Quando você conversa com partes do seu corpo, você está produzindo neurotransmissores para o seu cérebro, fazendo com que essa mudança neuronal provoque mais alegria, mais amor, mais dinâmica, mais vida, mais energia para a tua vida. Porque o nosso cérebro funciona o tempo inteiro dessa forma.
Então, se você está ali visualizando o teu corpo e falando, gente, fala de verdade. Márcia, é para eu me expressar verbalmente? É claro que é para falar com o corpo. Não é para imaginar e nem pensar, é para falar. Ei, eu estou falando com você, o meu pulso direito. O que você está querendo me mostrar com essa dor? Onde é que está esse desafio que eu não estou enxergando? O que está acontecendo? Um outro exemplo. Tem mulheres que têm um grande incômodo com celulite, com gordura localizada, com essa coisa toda, né? Que se entopem aí de remédios, de medicamentos para emagrecer, e às vezes entram numa dieta até louca. Nada contra, gente. Absolutamente. Não estou aqui para criticar ninguém. É apenas um exemplo, tá? Mas se a mulher está com uma celulite ou uma gordura localizada, isso significa o quê? Que representa isso? Isso significa que, durante muito tempo, ela olhou para as coxas, para o bumbum, e ela não esteve satisfeita com o que ela via. Então, o corpo reage trazendo gordura localizada, celulite, como mecanismo de defesa para fugir das críticas dela mesma. Perceberam?